Nós estamos começando o primeiro domingo do ano de 2024. É um ano que eu profetizo de vitórias. Quantos querem vitórias? Vocês acabam de dizer, queremos lutas. Hã? Lutas. Desafios, lutas. Quem é que vence sem lutar? Ninguém. Não é verdade? Mas eu tenho uma palavra legal. O Senhor luta por nós. O Senhor guerreia a nossa guerra. Ele nos faz vencedores. E é para isso que nós fomos chamados para sermos vencedores. Não vencedores dos nossos próprios propósitos, mas vencedores daquilo que Ele entrega para que nós lutemos. Amém ou não? Amém. Nós vamos dar um título a essa mensagem, estamos dando novos desafios. O crente, eu costumo dizer que o crente é o único, ou se não quase o único, que todos os dias tem desafios, enfrenta desafios. E o que é interessante, que talvez muitas pessoas não tenham observado, é que quando você vence um desafio, você pode se preparar que o próximo é maior. Eu trabalhei em banco durante muito tempo e converso ainda hoje com as pessoas que trabalham, os amigos. Eu sou cliente de banco, de vez em quando alguém me liga: pastor, pode fazer isso assim, comprar isso ou comprar aquilo aqui no banco para fechar a minha meta. Eu falei: mas você fechou a meta o mês passado? Fechei, e eles deram uma maior, 20% acima, 30% acima. Os desafios do cristão são baseados principalmente na fé que nós depositamos no nosso Senhor. E o que é fé? Fé, não vamos citar Hebreus, tá? Fé é a ferramenta que você tem para alcançar aquilo que você não pode alcançar. Aí você usa a fé. E quando você já conhece, você não precisa mais da fé. Quando você já alcançou aquilo, você pode se preparar, porque vai vir uma outra coisa que você precisa de fé para alcançar, porque ela é desconhecida. Aí, de novo, um desafio sempre superior. E nós acabamos de encerrar um ciclo, irmãos. Mas logo ali, à nossa frente, surgem novos desafios. Quem não pensa assim, é melhor pensar, porque você não conseguirá caminhar a caminhada que Jesus propôs que nós tivéssemos aqui até que Ele viesse nos buscar. Você não conseguirá, se não for desta forma. E a vida do crente, repito, é feita de desafios. Todos os dias, novas situações. Por isso é um desafio. Nós precisamos ter, primeiro, atitude. Um crente sem atitude não agrada a Deus. Nós precisamos ter. Nós precisamos ser ousados. Ousados para quê? Para colocar em prática tudo que temos visto e ouvido. Imagine um engenheiro levando lá 5 anos na faculdade de engenharia. Quando ele sai dali, ele não pode ficar decorando aquilo. Agora eu vou ficar em casa, eu vou ficar decorando isso, eu vou ficar em casa. Não, ele vai agora colocar em prática aquilo que ele aprendeu, para erguer um prédio, ou, se ele for engenheiro mecânico, para desenvolver alguma coisa ali na sua área. Um médico, mesma coisa, desafios. Eu imagino, nós temos médicos aqui, eu imagino a primeira cirurgia, o primeiro atendimento que você fez. Deve ter tremido muito. Deve ter tremido. Por quê? Porque é natural. Era um desafio. Você venceu um tipo de desafio, que é estudar e passar nas matérias. Mas agora vem um outro desafio. Então nós precisamos ser ousados. Sem ousadia, nós não conseguiremos.
Terceiro, nós precisamos oferecer saídas vitoriosas através de Jesus. O único organismo que pode oferecer saídas vitoriosas através de Jesus é a igreja. Ninguém mais. Porque a igreja é o corpo de Cristo, onde Ele mesmo é a cabeça. E em Efésios diz que Ele pegou todo o poder, toda a autoridade e entregou para a igreja. E Ele continua com o poder, mas Ele passou, Ele delegou esse poder. O poder que nós temos, a autoridade que nós temos, é um poder e autoridade delegados por Ele, para que nós façamos a obra. Eu quero ler em Marcos 6, 45 a 52, um texto que vai servir de base para nós colocarmos algumas situações daquilo que estamos falando. Marcos 6, 45 diz assim: logo em seguida, insistiu com os discípulos. Quem insistiu? Jesus. Para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Em outras versões diz assim, para que passasse para o outro lado. E eu queria que você frisasse isso, ou guardasse, ou anotasse no caderninho. Jesus os convidou para passar para o outro lado. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho na terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram, caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram. Pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Ele está se referindo ao milagre dos pães que antecedia esse episódio. Vamos falar com Deus. Pai querido, fala conosco. É a Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos trouxe. O Espírito Santo nos guiou até aqui. Estamos aqui de bom grado. Estamos aqui porque amamos estar na Tua casa. Fala conosco, Senhor. Refrigera a nossa alma. Cura as nossas feridas. Fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele é riquíssimo, ele é narrado também em Mateus, é narrado em João. Eu escolhi essa narrativa de Marcos para se enquadrar dentro daquilo que nós queremos falar. O de Mateus é aquele que fala que Pedro diz: é o Senhor, então me fala para eu ir aí. Aí ele fala: não invalida, mas eu quero me ater com Jesus entrando no barco. A primeira coisa, irmãos, que nós crentes em Jesus precisamos ter em mente, guardar, escrever, anotar, colocar nas suas anotações para despertar, para toda hora você se lembrar, é que somos privilegiados por Jesus. Se alguém que é privilegiado, é um discípulo de Jesus, é um servo de Deus. Somos esses privilegiados. Então Jesus faz um convite tremendo, que nós vamos conhecer, se você já conhece toda a passagem, daqui a pouco eu vou mais além, vou ler mais alguns versículos. Se você já conhece essa passagem, você vai relembrar. Se você não conhece, você vai ver as nuances, você vai ver os detalhes, como Jesus é detalhista, como Deus é detalhista. Deus é um Deus de detalhes, irmãos. Muitas vezes nós estamos preocupados com coisas e achando que Deus não está vendo aquelas pequenas coisas
Mas Deus olha no nosso íntimo, Ele conhece, Ele sonda corações. É impressionante como Ele sabe o que queremos e como Ele não tira os olhos de nós. Então, eu queria dizer para você, quero e já estou dizendo, sinta-se alegre e privilegiado, Deus te chamou para entrar no barco com Ele. Deus te chamou para passar para o outro lado. E agora, vamos imaginar aqui que um lado é 2023 e o outro lado é 2024. Um barco, 2024. E Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo para você, passe para o outro lado. Aqui nós podemos, inclusive, se quiséssemos, o propósito aqui é caminhar um pouco mais para outros tópicos, mas nós poderíamos ficar só meditando nessa passagem, nesse momento, passar para o outro lado. O que significa isso? Vou dar só 2 tópicos e depois a gente, então, caminha. Ele diz, saia do lugar que você está. Jesus chamou-nos para não ficarmos no lugar que estamos. Ele não chamou você para ficar onde você está. Ah, não, mas eu sou de Jesus, eu posso ficar aqui. Não, Ele chamou para você ir além. Por isso que nós somos chamados de eclesia, chamados para fora. Chamados para alcançar multidões. Então, Ele está dizendo, saia deste lugar que você está. Seja bênção também fora daqui. Seja bênção além. Seja bênção fora do raio de ação que você está, mas alargue as estacas. O que Jesus queria com os discípulos? Ele queria que os discípulos que estavam maravilhados com as curas, ou tinham visto algumas coisas, não entendiam outras, Ele queria que os discípulos vissem além dos seus olhos. E olha que coisa interessante, quando Jesus diz, passe para o outro lado, Ele já foi do outro lado, pela sua presciência. Tem a onisciência e a presciência. Todos sabem o que é isso, né? A onisciência, Ele sabe de todas as coisas ao mesmo tempo. A presciência, Ele sabe antes. Ele tem um entendimento antes das coisas acontecerem. O salmista diz, antes que você fosse formado, Salmo 139, Ele já te conhecia. Conhecia você no ventre da sua mãe, antes que fosse formado. É a presciência. É a presciência que é um dos atributos de Deus e que só pertence a Ele, ao Filho e ao Espírito Santo, a presciência. Então, quando Jesus falar para você e tem falado para nós, passe para o outro lado, eu quero que você saiba que Ele já sabe o que está do outro lado. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque nós somos muito inocentes. Nós temos uma capacidade limitada de pensar que nós vamos lá encontrar coisas que Deus não sabe o que tem lá. E que nós temos que ficar preocupados, porque sabe-se lá o que vamos encontrar. Jesus já sabe, e se Jesus já sabe, está tudo resolvido, irmãos. Mas não é para nós ficarmos, por conta disso, inertes. Ele já sabe, Ele já faz, e isso vale para tudo na nossa vida. Não é porque Ele já sabe do que você precisa, que você não precisa orar. Amém ou não? Não é porque Ele já sabe do que vai acontecer amanhã que você não precisa orar, Senhor, guarda a minha viagem. Não é porque Ele já sabe que seu filho será um engenheiro ou um médico que você não precisa orar, porque Deus já sabe. Nós temos aqui na Shalom o costume, eu adquiri isso na minha casa, na minha família, e trouxe para a igreja. Há outras igrejas que fazem, a maioria faz, é orar pelo casamento do nosso filho, da nossa filha, do nosso neto de 3, de 2, de 1 ano, que acabou de nascer. Pela profissão. Mas Deus já sabe. A Bíblia diz que os nossos dias estão contados e Ele conhece todos eles.
Mas eu quero que você saiba que, apesar disto, você precisa enfrentar os desafios. Então, a primeira coisa, entre no barco e passe para o outro lado. Esse ano de 2024, eu quero ter comigo muitas pessoas que passaram por outro lado. E agora aqui eu queria que você, como dever de casa, levasse para a sua casa quais os lados que você precisa deixar e passar. Passe para o outro lado, o lado que você está hoje, de repente, é o lado da desinformação da palavra de Deus. Passe para o outro lado, se informe mais. O lado da murmuração, passe para o outro lado, passe para o lado da adoração. O lado da inércia, da passividade, passe para o outro lado, das atitudes a serem tomadas, da proatividade. Passe para o outro lado, seja a bênção muito além de onde você está. Eu costumo dizer sempre, é muito fácil, nem todos usam, mas é muito fácil ser bênção na nossa igreja, aqui dentro. É muito fácil, o ambiente está propício. A música, os irmãos, todos imbuídos de um só desejo, de adorarem. Mas precisamos ser bênção num dos lugares mais difíceis. Onde é? Aonde? Mas lá fora onde? Hein? Não, o lugar mais difícil é em casa. É em casa. Pense nisso. Em casa todos te conhecem. Você fica à vontade, anda de pijama, anda de short, sem camisa, de chinelo, e fala o que quer às vezes. E depois você diz assim, a minha casa, Senhor, é a tua casa. A minha casa é uma casa também de oração. Será? É difícil, irmão. Por isso, por quê? Porque nós relaxamos. Relaxamos. Quando você mora num prédio que não é devassado, ou seja, você não tem vizinhos em lugar nenhum, fala para mim a verdade, você não anda muito mais à vontade em casa? Agora, tem lugar que para você morar, você tem que andar de terno dentro de casa, né? Mas o mundo também é um lugar difícil. Por quê? É diferente da casa. Nossa casa, nós somos os reis e rainhas. Somos os donos da cocada preta. Nós fazemos, falamos e tudo. É um tipo de dificuldade, porque nós abrimos as guardas. Não é? A gente, se bobear, você até esquece de orar dentro de casa. Amém ou não amém? Amém. Amém. Obrigado pela sinceridade, irmão. É verdade. Esquecemos de ler a Bíblia porque estamos em casa. Tem tanta coisa para fazer, tem roupa para lavar. Tem mulher que gosta de lavar roupa, né? Amém. Já pensou se deixar a roupa suja? Tem mulher que gosta de arrumar a casa. E não tive tempo para orar e para ler a palavra, porque eu estava arrumando a casa, lavando roupa, fazendo comida. Isso tudo é necessário, mas são coisas que, se a gente bobear, a gente é desarmado. É diferente do mundo. Os desafios do mundo são diferentes. São mais difíceis também do que o da igreja. Por quê? Lá você encontra uma multidão de pessoas com pensamentos contrários. Você encontra pessoas totalmente viciadas em pensamentos, com mentes estragadas. Você encontra pessoas que não estão acostumadas a exercer a fé, e quando você fala uma coisa pela fé, as pessoas riem de você. Você é maluco. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho, para os que não conhecem, é o quê? Loucura. Esse camarada é louco. Então, o Senhor quer que nós sejamos bênção fora daqui. A segunda coisa, esteja disposto a enfrentar dificuldades. Queridos, é inerente ao crente. Enfrentar dificuldades é inerente ao crente. Agora, deixa eu te dizer, as dificuldades que enfrentamos
são dificuldades, muitas vezes, entre os nossos próprios. Tem aqueles que são invejosos, que vê que você está crescendo na fé e na graça, e ele não consegue, então ele fica te puxando para você voltar. Tem aqueles que estão ali só para, no meio do povo, como mistura, o povo de Deus, quando saiu do Egito e veio pelo deserto trazido por Moisés, a Bíblia diz que veio com eles uma grande mistura de pessoas. Ou seja, traduzindo para hoje, veio um monte de gente que não era crente. Eu creio que no meio alguém veio dizendo assim, não, eu quero esse Deus desses camaradas aqui, caramba, que camarada, que Deus poderoso. Eu creio que tinha, eu creio. Mas eu creio também que muitos falaram assim, vamos ver no que dá, o que é que acontece. Então nós temos que estar preocupados com as dificuldades que surgem no nosso dia a dia como cristãos, entre os nossos próprios irmãos. Por isso é que nós temos que fazer discípulos. Por isso é que nós temos que ter o cuidado de não deixar ninguém cair. Por isso que nós temos que ter o cuidado de saber, temos dificuldade na nossa família. A minha esposa, quando se converteu, ela era a única crente da família. Que dificuldade, irmão. Eu sei que há outros aqui, e nós temos que estar atentos a isso, irmãos. Não ficar com um espírito de misericórdia, coitadinho, ele é assim mesmo, tadinho. Não, é ajudar, fortalecer esse irmão, essa irmã. Porque se é difícil lutar com a família toda, crente em Jesus, unida, imagine uma pessoa que sozinha dentro de casa, ou a esposa, ou o marido, ou um filho. Nós temos casos, não só aqui, mas em todas as igrejas, tem casos. Mas você precisa entender que são dificuldades que você precisa aprender a encontrar, a vencer, por um fim proveitoso. Eu gosto, meu irmão falava sempre isso, pastor Arlindo. Tudo que Jesus faz, tudo que Deus faz é por um fim proveitoso. Ele não joga palavras ao vento. Ele não joga pérolas aos porcos. Tudo tem um fim proveitoso. Tudo tem uma finalidade que o exalte, que o adore, que mostre como Ele é Senhor e que você cresça. Nada é para nós, mas nós somos contemplados. Amém ou não? Quantos estão entendendo? Então lembre-se, você representa a Jesus. E se você representa Jesus, quantos representam a Jesus aqui? Além de mim, eu tenho certeza que eu represento, fui chamado para isso. Eu não estou dizendo que eu sou aprovado 100%. Se andar comigo, você vai ver um monte de defeito. E aqueles que quiserem andar comigo, vejam meus defeitos e me ajudem a consertá-los. Mas eu estou dizendo assim, Jesus nos chamou para representá-lo. Amém? Amém? Quantos? Todos. Então, se nós representamos a Jesus, nós seremos perseguidos. Uau, pastor, ninguém me falou isso. Tem como eu voltar atrás no meu batismo, pastor? Eu preciso pensar agora. Sim, antes de entrar, você precisa pensar. Nós vamos começar agora em breve a escolinha, né? Curso das Águas, para batizarmos mais 8 ou 9 pessoas. Batizamos os nossos kids, agora são adultos. Isso tudo é dito para eles. Faça cálculo. Mas, pastor, o senhor acha que eles têm que fazer cálculo? Não, não sou eu que acho, quem acha é Jesus. E ele disse nas suas palavras, se você quer me seguir, faça cálculos. Qual é a pessoa que vai construir uma torre e não faz cálculos? E aí depois, no meio da construção, acabou o dinheiro, acabou o material, vai ficar feio. Então, é muito feio eu dar um passo para Jesus, começar a seguir, depois eu desertar. Eu abandonar, faça cálculos. E esses cálculos, primeiro, você será perseguido. Quantos podem dizer, aleluia, que eu serei perseguido? Uma vez eu vi um pastor dizendo que eles estavam fazendo um culto em praça pública, e aí veio uma pessoa, deu um tapa na cara do pregador, e aí o pregador ficou todo feliz, porque ele disse, estou começando a parecer mais com Jesus. Jesus também foi esbofeteado.
Então, se Jesus foi perseguido, nós seremos perseguidos, porque, na verdade, o que eles querem é perseguir a Jesus, e Jesus não está aqui, nós estamos aqui, e nós somos esse propósito de Jesus, amém? Nem sempre você estará num mar de rosas, mas enfrentará tempestades, e engraçado, tem tempestades que avisam, e mesmo assim você cai. Mas há tempestades que, de repente, do nada, um dia eu estava vendo aí não sei, um site desse aí, um de rede social, as pessoas estavam na praia ali, assim, e veio a água e saiu varrendo, não, a água não varre, né? Saiu lambendo todo mundo. Eu não gosto de ser lambido, não, irmão, principalmente desse jeito. Saiu lambendo todo mundo, jogando tudo para lá, mas ninguém esperava, se eles esperassem, eles não estavam ali. Eu me refiro a essas tempestades que você não espera. Você está no caminho. Note, irmãos, que os discípulos estavam no barco. O que eles mais sabiam fazer, aqueles que estavam ali principalmente, estava Pedro e tal, eles eram pescadores. Eu gosto de quando o Evangelho nos submete a uma análise para nós pensarmos, caramba, eu não sou isso tudo que eu pensava. A experiência que eu pensei que tivesse, eu não tenho. Os discípulos ali, e eu gosto de ler as entrelinhas, a igreja sabe disso. Vamos imaginar os discípulos remando. Você acha que quando Jesus disse assim, entrem no barco e passe para o outro lado, e eles olhassem e começassem, trovejar, raio, vocês acham que eles iam entrar no barco? Eu respondo, duvideodó. Eles iam dizer, Jesus, nós vamos sim, mas espera um pouquinho, porque nós, como pescadores experimentados, não podemos navegar num mar desse aí, turbulento. Até porque entre os judeus havia uma como é que eu diria? Havia uma cultura, havia me ajuda aí, irmãos, uma coisa que é uma crendice, é um negócio de muitas línguas, eu já falei isso para os irmãos. Havia uma crendice que havia um demônio dos mares, que eles emergiam do fundo do mar, naufragava barcos, eles criam nisso, eles acreditavam, tanto é que eles ficam apavorados, quando vem Jesus e vem a tempestade, mas eles estavam remando, mas, apesar deles serem profissionais, a Bíblia diz que eles remavam com dificuldade, versículo 48, Jesus, notou que os discípulos remavam com dificuldade. Eu preciso te lembrar, embora você fale, não precisa não, pastor, preciso, porque ao te lembrar, eu estou falando, e eu estou me lembrando a mim mesmo. É muito importante que nós não nos esqueçamos que Jesus nota todas as vezes que nós estamos em dificuldade, amém ou não? Todas. Jesus nota. Você está com dificuldade financeira? Jesus notou. Você está com dificuldade no seu casamento? Jesus já notou. Você está com dificuldade na sua saúde? Jesus já notou. Você está com dificuldade em alguma área da sua vida? Jesus já notou, Ele nota. E Ele nota o que ninguém nota. Naquela pescaria mal sucedida, Jesus estava na beira do mar para pregar ali para os seus discípulos, e Ele viu Pedro chegar com o barco, lavando as redes. Todo mundo viu Pedro lavando a rede, todo mundo deduziu, acabou a pesca, mas ninguém notou que eles não tinham pescado nada, só Jesus viu. Mas não só isso, Jesus viu a decepção deles, porque é algo interior. Você pode estar decepcionado e sorrindo, olá, tudo bem? Estou muito decepcionado, mas você pode estar decepcionado e expressar isso no seu semblante. Mas independente do seu semblante, Jesus sabe que você está decepcionado. Jesus nota. Isso é uma palavra, eu pensei que ia rachar de gritar aleluia aqui dentro da igreja agora. Pensei. Vou falar de novo.
Ele notou porque Jesus nota sempre as nossas dificuldades. Eu guardo essa igreja, sabia? Porque essa igreja, tolera o pastor, esse pastor é bobinho, tadinho. Mas não é verdade, irmãos. Isso é um alento tremendo. Quantas vezes nós já falamos para amigos, você não está vendo que eu estou com dificuldade? Não. Jesus já viu, bobo. As pessoas não notam, mas Jesus sabe que nós estamos com dificuldade. Então, nem sempre você trabalhando para Jesus estará no mar de rosas, mas vai enfrentar tempestades. Mas não pare de remar. Eles estavam remando, com dificuldade, mas estavam remando. Por que não pare de remar? Porque Jesus quer saber se você é daqueles que só rema no mar de rosas, ou se você também rema no mar de dificuldade. Se você o serve quando você está com dinheiro, ou você o serve quando está sem dinheiro também. Se você o serve quando está com saúde ou sem saúde. Se você o serve quando está com muitos amigos ou sem nenhum amigo. E Jesus quer saber disso. Por isso que Abacuque falou, né? O que ele falou? Ele falou muita coisa, mas especialmente sobre isso, o que ele falou? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas no curral, vamos passar para hoje. Ainda que eu esteja desempregado, Deus deixou de ser Deus porque eu fiquei desempregado. Ainda que meu carro bata, ainda que eu pegue Covid ou gripe ou não sei o quê, ainda que eu não tenha tantos amigos, ainda eu hei de glorificar ao meu Deus, eu hei de servir ao Senhor. Irmãos, Deus muitas vezes está esperando esse passo para te dar o segundo passo. E eu vou mostrar isso aqui para os irmãos. Se você é um dos escolhidos, será que somos mesmo? Eu não sei. Você é escolhido, Samuel? Você é? Valentina, você é escolhida? Somos escolhidos? Somos escolhidos. Não é você que escolhe, é Deus que te escolheu. Não, mas eu aceitei. Não, você aceitou que Ele te dirigisse. Mas você é escolhido. E se somos escolhidos, saiba que Jesus está te observando. Ele contempla todas as nossas dificuldades. Jamais esqueça disso. Agora, os ventos são dirigidos por Ele. Para quê? Primeiro, para medir o grau da nossa fé. Ele não dá um vento que te mata, a não ser que Ele quisesse te matar. Eu acho que Ele quer nos dar vida. Ele não esquece, Ele não te manda um vento que te paralise, a não ser que Ele precise te paralisar. Se Ele perceber que você está enveredando por um caminho, Ele vai mandar um vento que Ele vai te impedir de ir. E esse vento pode ser de várias maneiras. Ou Ele vai te colocar doente por uns dias, porque Ele não quer que você faça. Ou Ele vai fechar uma porta lá, porque a porta que Ele fecha, ninguém abre. Porque as pessoas gostam da porta que Ele abre e ninguém fecha, né? Mas no mesmo versículo diz, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Eu gosto muito da porta que Ele fecha. E às vezes eu tenho orado, Senhor, fecha as portas do precipício da minha vida. Porta de engano. Irmãos, trabalhamos o tempo todo, vocês que trabalham em outros lugares, né, com pessoas, Senhor, fecha a porta de propostas enganosas. Propostas de sociedade que vão levar o meu dinheiro, o dinheiro da minha família. Propostas que vão me levar por um caminho que eu não gostaria de ir se me dissesse antes e acabam entrando. Fecha portas, Jesus. Aprenda a orar assim, meu irmão. Nós temos pedido para Jesus abrir portas, é a oração que a gente ouve mais deste versículo, sinceramente, pelo menos eu, é que a porta que Jesus abre ou que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Senhor, fecha a porta. Jovens, olhem para mim. Jovens solteiros. Fecha a porta do casamento errado. Temos visto tanta proposta. Abrindo um parênteses, saindo um pouquinho daqui da pregação. Irmãos,
nós quase estamos tendo que fazer uma pesquisa dos ancestrais do namorado ou da namorada do nosso filho. Preste atenção nisso. Mandar para um banco de dados. Quais eram as atitudes? O cara era maluco, batia na mãe, batia no pai, chutava cachorro na rua. Quantas vezes nós estamos vendo namoradas terminando com o namorado e o namorado não aceita? Mata a namorada. Quando mata a namorada, matou só um, mas quando mata os pais. Ou quando não mata e rouba a família toda. Amém, irmãos? Pede a Deus para fechar a porta. Senhor, fecha a porta. Se vier jovenzinhas bonitas, as nossas aqui são todas bonitas, não tem nenhuma feia. As feias, quando chegam ali no portão, a gente ora por ela, ela vira bonita. Ora assim, Senhor, não deixa se aproximar de mim, nem chegar perto. Nem chegar perto. Se você orar por essa unção, olha que coisa interessante. Se você orar pedindo a Deus, me capacita e me reveste, vai dar choque no cara. O cara não vai conseguir chegar, estou falando sério, ele não vai conseguir. De algumas formas, menina cebosa, não vou com a cara dela. Ô, glória! Ou então ele vai chegar e vai te dar uma palavra que de cara você vai sentir, se cria das trevas. Que palavra é essa? Cuidado também, porque eu não estou deixando, não deixe escapar aqueles que estão chegando perto de vocês que precisam de uma mudança de vida e de salvação. Mas essas são as exceções. Meu sobrinho, que o Senhor já o levou, mas era pastor, ele quando veio namorar a minha sobrinha, os dois eram médicos do mesmo lugar, a família começou a orar para Deus não deixar, separa esse capeta dela, não deixa de jeito nenhum, Senhor. Meu Deus, aí fizemos jejum, fizemos bastante, até que um dia o Senhor falou com um de nós, e se não for para separar? Aí começamos a orar, Senhor, trabalha no coração dele, ele se converte. Converte ele, converte a mãe dele, aí depois ele casa, é uma bênção, tem filhos. Agora ele faleceu já com uma certa idade, um pouquinho mais velho do que eu, mas teve câncer, e aprove ao Senhor levá-lo. Mas essas são as exceções. Como é que eu sei, pastor? Discernimento de espíritos. Então, não é porque a pessoa, eu estou falando de namoro, mas pode ser que Deus esteja mandando alguém para você curá-lo por Deus e fazer a outra parte. Então, primeiro, para medir o grau da nossa fé, que os ventos são dirigidos por Ele. E segundo, para nos ensinar a depender dEle. Quando os discípulos viram que não conseguiam, embora eles fossem os pescadores, Jesus era o pregador, eles eram pescadores, e remando com dificuldade, tem uma coisa aqui que me chama a atenção, é que o versículo diz que Jesus já estava passando por eles. Irmãos, isso é rico. Conquanto Jesus saiba do que nós precisamos, Ele quer que você saiba que você precisa dele. Vou repetir. Apesar de Jesus olhar e notar que estamos precisando, Ele não invade a vida de ninguém. Quem quer vir após mim? É muito importante sabermos. A decisão é sua, as consequências também são suas. Então ele fez sinal de que ia passar. Semelhante lá o próprio Jesus no caminho de Emaús, com os dois discípulos. Eles entram em casa e Jesus menciona que vai passar. Então tchau, hein? Eles podiam dizer tchau e Jesus ia embora. Eles iam perder tudo aquilo que eles viram. Sentar à mesa com Jesus. Um dia eu quero pregar sobre isso. Às vezes a gente passa batido. A maior bênção ali não foi reconhecerem a Jesus, foi terem sentado à mesa com Jesus. Isso é uma prévia do que vai acontecer lá no céu, irmão. Isso é uma prévia da nossa eternidade. Nós vamos sentar à mesa com Ele. Você já parou para pensar nisso?
Você valoriza tanto chegar perto de uma pessoa importante ou de um amigo. Deixa eu sentar aqui com você. Que prazer sentar aqui com você. Você já pensou que você vai sentar à mesa com Jesus? Mas isso é outra pregação. Vamos lá. Ele já ia passando. Então, tchau. Aí os discípulos disseram: se o senhor não quer entrar? E olha o que eles disseram: tem perigo. O que os discípulos disseram? Vamos morrer, tem perigo. Todas as vezes, embora Jesus note em nós a nossa dificuldade, Ele quer que você diga: Jesus, eu estou com dificuldade. Que coisa tremenda, irmãos. Para que ninguém diz assim: não, eu te chamei só por causa da dificuldade, agora sai de mim. Jesus é a fonte, Ele não é um balde d'água. Ele não é 1000 litros d'água, Ele é a fonte. E muitas vezes nós estamos querendo 1000 ou 2000 litros d'água. É o suficiente para mim, pastor. Mas Jesus quer que Ele seja a fonte na sua vida. E terceiro e último ponto. Versículo 53. Coloque na tela, por favor. Versículo 53 em diante. Depois de atravessarem o mar, que Jesus entrou com eles no barco e foram. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E ali aportaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes, traziam os doentes às praças, imploravam-lhe que pudessem ao menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Irmãos, do outro lado havia uma multidão necessitada. Quando Jesus está dizendo assim para você: passe para o outro lado, Ele não está dizendo fuja dessa vida, Ele está dizendo avance para uma vida abençoadora. Porque quando a vida é abençoadora, a vida é abençoada. Se eu sou uma pessoa que eu profetizo bênçãos, a minha boca só abre para dizer bênçãos, palavras de riso, palavras de alegria, eu sou uma pessoa abençoada de riso e de alegria. Mas quando a minha boca é uma boca de praguejar, de murmurar, de dizer coisa ruim, eu fico doendo por dentro, eu fico amargurado, os meus dias são dias difíceis. Quando Jesus nos enviar, saiba que Ele já viu antes o que nos espera. É aquilo que eu falei no início. Sempre há um propósito maior. Sempre. Muitas vezes Ele não nos fala: vocês vão entrar no barco, no meio do mar, vai vir uma tempestade, vocês vão quase morrer, mas enfrenta, segura. Mas que tamanho é essa tempestade? Não sei, é uma tempestade. Aí depois, quando chegar lá, não, Ele disse assim: passe para o outro lado. E Ele sempre tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem um fim proveitoso. Quando desembarcamos, nós, do outro lado, nós vamos encontrar pessoas buscando milagres, buscando uma vida nova, querendo ver a Jesus. Sabe, amados, nós às vezes estamos deixando de ser abençoados porque não estamos ouvindo as pessoas que estão necessitadas. Quando nós saímos, nós representamos Jesus. E quando nós chegamos em algum lugar, eu estou dizendo que deve ser, quando chegamos a algum lugar, as pessoas reconhecem Jesus. Quando Jesus chegou, todos o esperavam e reconheceram. E por todas as notícias sobre ele, trouxeram as enfermidades, e diz aqui que todas as pessoas traziam dos campos, de todos os lugares, para que fossem curadas. É isso que a sociedade está esperando da igreja. Mas nós estamos, às vezes, preocupados com aparências. Quando nós queremos parecer com as coisas que o mundo que eu digo é a vida secular, as coisas fazem, nós nos tornamos um deles.
Nós temos essa capacidade de nos parecer um deles, e não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem algo novo. Mas enquanto nós não levarmos, ninguém vai levar, porque somos nós, a igreja, os únicos que podemos levar. Ninguém mais pode, porque ninguém tem novidade de vida a não ser aqueles que o Senhor os comissionou. Então Jesus está chamando, passe para o outro lado, Ele está dizendo, desembarcamos aqui, estamos no porto aqui, e já estamos em 2024, é um novo porto, e as pessoas vão precisar de nós. Como? Nós temos que sair. E o que é sair, irmãos? Sair é deixar que aquilo que você é aqui na igreja aflore lá fora. Há casos, eu não sou muito a favor das pessoas dizerem, não, eu não preciso pregar, basta eu dar um bom testemunho. É muito importante, mas você precisa pregar. Você precisa pregar. Mas o que é pregar? É subir num caixote lá na sua empresa? Não. É dar uma palavra, às vezes uma frase, você está pregando. Mas eu vou repetir, irmãos, não necessariamente só pode ser assim. Há casos, e o testemunho é tão importante, que às vezes você prega uma coisa boa e dá um testemunho ruim, aí estragou tudo que você falou de bom. Mas as pessoas querem ver que está chegando a paz. Quando você chega no teu trabalho, quando você chega no seu prédio, quem chega? É Jesus? Ou é o outro? Ou não é ninguém? As pessoas estão esperando. Irmãos, não precisaria nem dizer com os irmãos, né? Mas todo lugar que eu vou, eu ligo a antena. Entrei no mercado, eu ligo a antena. Às vezes eu saio do mercado, não deu oportunidade nenhuma. Porque o Senhor talvez não queira. Eu também não vou forçar uma barra. Mas na maioria das vezes, sempre tem uma coisa para você mostrar que Jesus está ali. Nós precisamos, senão Ele não falaria que nós somos luz e sal da terra. Nós temos que fazer a diferença, irmãos. Mas, se nós não aprendemos a depender dEle e a enfrentar dificuldades, como é que eu vou dizer para a pessoa que me diz, estou em dificuldade? Aí você vai dizer para ele, eu também. Às vezes eu brinco assim com a pessoa. Precisa de ajuda? A pessoa me pergunta, preciso de 10 mil reais. Brinco assim, umas lojas. Ah, então você me avisa, porque quando eu achar, você me dá a metade. Né? Você já imaginou quando você chega na pessoa e a pessoa diz assim, ah, meu Deus, estou desesperado, estou com a paciência esgotada, então são 2. Ué, mas você está com a paciência esgotada, irmão? Você não tinha que estar com a paciência esgotada. Ele não tem esperança, mas você tem esperanças. Então, se nós não aprendermos a vencer antes as dificuldades pela nossa fé e a nossa ousadia, nunca conseguiremos ter fé para profetizar milagres. É engraçado que, às vezes, nós profetizamos milagres e nunca vimos milagres. Pode acontecer, mas o melhor é que você veja, que você vai falar com autoridade. Eu passei uma época da minha vida uma posição financeira muito ruim. E hoje eu não estou dizendo que eu sou o melhor, mas eu sei falar para as pessoas endividadas. Porque eu sei o que aconteceu de errado, tudo que eu errei para não errar, e como o Senhor me tirou. Mas eu também já estive num leito de dor. Mas eu já fui curado de várias doenças difíceis. Eu não estou dizendo que aqueles que nunca foram curados não sabem dizer, mas eu estou dizendo, quando você tem isso, você tem mais autoridade, você tem convicção naquilo que está falando. Então, 2024 é o outro lado. Há uma multidão à nossa espera, irmão. Shalom, alô, shalom.
Há uma multidão à nossa espera, à espera de ver Jesus em nós. Decida ser um agente de transformação de vida. E eu quero enviar você, contador, você, advogado, você, médico, em nome de Jesus, você, professor, você, professora, você, autônomo, você, empregado, você, gerente, eu quero enviar você, militar, eu quero enviar você, em nome de Jesus, para você fazer a diferença. Para você ser luz, para você dizer, eu já enfrentei dificuldades, há uma multidão te esperando, há uma multidão nos esperando. Mas para curar toda sorte de enfermidade, é que Jesus está nos enviando. Propõe em seu coração ser mais objetivo e contundente em seus conselhos. Seja um profeta. Profetize mudança de vida. Seja um profeta. Pastor, como é que é ser um profeta? Ore e ouça. Ore e ouça. Tem muita gente orando e pouca gente ouvindo. Ouça. O Senhor vai te dizer, vai e fala isso. Às vezes Ele vai demorar um mês para te falar, se houver necessidade, porque há um fim proveitoso. E pode ser que Ele fale imediatamente. Há coisas que nós recebemos de Deus e temos que falar imediatamente. Há coisas que nós recebemos de Deus e temos que esperar para falar. E há coisas que nós recebemos de Deus que não é para falar. Seja um profeta. Quantos querem ser profetas? Você entende o sentido do profeta? Profecia. Profetize. E eu quero fazer um desafio nesta manhã para a igreja. E o desafio é: teste o poder que Deus te deu como igreja. Teste. Como é que é isso, pastor? Chegue para um enfermo e ore por ele e declare a cura. E se não curar, pastor? Isso não é problema seu, irmão. Faça isso. Você vai ver, no mínimo, a sua fé crescer. Segundo, você vai ver que pessoas serão curadas simplesmente porque você chamou Jesus e apresentou a eles. Jesus quer que nós passemos para o outro lado, mas Ele está à frente, Ele está conosco. Por isso, tudo que você falar, fale como se fosse Jesus falando. Como é que Jesus falaria para uma pessoa? Será que Ele falaria, ô imbecil? Então tire o imbecil da sua vida. Como é que Jesus falaria para uma enfermidade? Se você puder, fica aí mais uns 2 meses, mas depois você dá um jeitinho de sair. Você está em um tempo demais, senhor. Sai agora em nome de Jesus. Mas, irmão, não fale duvidando, fale com certeza. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Nenhum de nós é melhor que o outro. Nenhum de nós tem mais poder ou menos poder. Nós temos mais ousadia, disposição e convicção. Porque quem cura é o Senhor. Então, em nome de Jesus, eu queria que você, nesta manhã, pensasse nisso, anotasse. Muitas coisas esse ano de 2024 a igreja vai receber como tarefa. Nós vamos caminhar. E uma delas, já anunciei no final do ano passado, seremos uma igreja missionária e evangelística. Não fique esperando o departamento de evangelismo, você é um evangelista. Jesus não disse, departamentos de evangelismos, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele disse para cada um de nós, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E pregar o evangelho, se você não sabe nada, indique a igreja. Eu conheço um Jesus que cura tudo. Quer ir lá na igreja comigo? Você já está fazendo alguma coisa. Depois você vai caminhar e você mesmo vai orar. Mas se você não sabe orar, traga. Se você não sabe resolver um problema de casamento, traga. E nós aqui vamos interceder e Jesus vai fazer a obra. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé, queridos.
Pai, em nome de Jesus, eu estou contemplando aqui a tua igreja, os irmãos e irmãs que o Senhor enviou para cá, o Senhor mandou para cá, Senhor, para nos ajudarem. O Senhor enviou para cá, Senhor, para serem discipuladores, discipulados e discipuladores. Pai, eu rogo agora, com toda a fé que eu tenho em Ti, que essas pessoas e seus familiares sejam alcançados. Primeiro, pela Tua misericórdia. Segundo, pelo Teu amor. E terceiro, Senhor, pelo Teu poder. Rechaçamos para o abismo toda sorte de malignidade. Rechaçamos em nome de Jesus para o abismo toda sorte de negatividade, toda sorte de palavras torpes, toda sorte, Senhor, de língua que não profetize o bem, mas palavras de vida sejam dadas para que eles distribuam em nome de Jesus. Cure, Senhor, enfermidades. Cura, Senhor, nesta manhã enfermidades. Quem está enfermo aí, por favor, levante a sua mão assim. Senhor, agora, contemple ali as mãos levantadas. Continue com a mão levantada. Senhor, contemple. Em nome de Jesus, espíritos de enfermidade, saiam destas vidas agora e não voltem nunca mais. Em nome de Jesus. Você que está com a mão levantada, põe a mão no coração agora e diz assim: eu recebo e tomo posse. Em nome de Jesus. Sem nada duvidar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos.